Olá, bem-vindos ao Café com Impacto. Nessa semana a gente recebe o professor Alexandre Costa, uma autoridade sobre mudança climática no Brasil e, felizmente, para a nossa alegria, professor da Universidade Estadual do Ceará, aqui do nosso ladinho. Alexandre, bem-vindo. Olá, Gabi, tudo bem? Tudo bem, que bom você aqui. Acho que o seu tema é dos mais inquietantes, porque a gente aqui no Café com Impacto quer conversar sobre transições econômicas possíveis, para onde vamos, o que vamos construir, e não há possibilidade de conversar sobre isso sem questionar questões ambientais, sem trazer a pauta das questões ambientais para dentro das pautas econômicas. Então, estou muito feliz de você estar aqui. Para mim é um prazer. Alexandre, queria começar do começo. O que é a crise climática e o que a ciência já sabe sobre ela? Então, Gabi, crise climática é o termo utilizado para se referir ao processo de alteração profunda nas propriedades físicas e químicas da atmosfera terrestre que impactam o balanço energético planetário, né? A gente sabe que para qualquer planeta ter um clima em equilíbrio, é preciso que os fluxos de entrada e saída de energia sejam aproximadamente iguais. E aí eu me refiro à radiação solar que chega e ao calor ou radiação infravermelho que a Terra dissipa para o espaço. O que acontece, no entanto, é que a quantidade de calor que a Terra libera para o espaço depende da composição de sua atmosfera. Alguns gases têm a propriedade física, a capacidade de absorver essa radiação e devolvê-la de volta para a superfície. Exemplos desses gases, que a gente chama de gases de efeito estufa, são o vapor d'água, o CO2, dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso. E o que é que acontece aí? Acontece que alguns desses gases são produzidos por atividades humanas. Por exemplo, a queima de combustíveis fósseis, né, a combustão, ela produz o CO2 como produto da queima, o metano como produto da decomposição de resíduos, como produto da fermentação entérica, né, em animais ruminantes, o óxido nitroso e gases industriais, eles são liberados para essas atividades e como eles têm um longo tempo de vida na atmosfera, eles permanecem lá, eles se acumulam. E ao se acumularem, tornam a atmosfera terrestre mais opaca no infravermelho, ou seja, o efeito estufa se intensifica e o planeta aquece. Ou seja, desculpa, a gente é importante, eu acho, a gente entender isso bem de um jeito bem simples, né? Assim, como é que uma criança lidaria com essa informação? Você está me dizendo que a Terra tem uma capacidade de se regular no calor que ela dá conta de suportar e que nós estamos gerando mais do que os mecanismos que a Terra tem para dar conta, dão conta. Deixa eu tentar explicar. Imagina que você está numa noite fria e você coloca um cobertor sobre você que garante que a temperatura fique confortável. Isso seria o clima pré-industrial. Agora você vai e coloca um outro cobertor em cima, um cobertor extra. E aí você começa a achar que está muito quente, né? Desequilibrou de novo para o outro lado. Então, a grande questão é essa. Você tinha uma certa intensidade de efeito estufa antes dessas atividades, especialmente atividades industriais que eu enumerei. E aí, com a acumulação desses gases que são o subproduto dessas atividades humanas, esse efeito se torna mais intenso. Como se você, ao invés de um único cobertor, tivesse dois cobertores sobre você. Está quente demais, né, Alexandre? Então, está quente demais. E aí, qual é o impacto imediato disso, né? Você tem derretimento de geleiras, elevação no nível do mar, você tem um desequilíbrio profundo no ciclo hidrológico, porque a capacidade de armazenamento de vapor d'água da atmosfera é uma função da temperatura. Quanto mais quente está a atmosfera, mais vapor d'água ela contém. E isso termina se refletindo em dois aspectos aparentemente opostos, né? De um lado, você vai ter uma tendência a taxas de evaporação e evapotranspiração maiores. Ou seja, essa atmosfera vai tirar água da superfície, um pouco, né? Mas na verdade evaporar. Né? Isso, então, por exemplo, reservatórios hídricos, a própria umidade do solo, a umidade da vegetação, né? Ela é retirada mais rapidamente por essa atmosfera mais quente. O que acontece, no entanto, é que como ela agora é capaz de armazenar mais vapor d'água,
uma vez ela saturando, ou seja, uma vez ela formando nuvens de chuva, essas nuvens de chuva vão conter mais água. E aí vai os chover eventos, mais. exatamente, os eventos de precipitação vão ser também mais intensos. Então, o clima, ele sai daquele meio termo regulado e ele se desloca para os dois extremos, extremos de seca e extremos de precipitação intensa, eventos extremos, né, de tempestades associadas muitas vezes a inundações, deslizamentos e outros impactos, né, muito duros sobre a sociedade humana. Por conta disso e por conta do prazo curto que nós temos para agir, porque nós precisamos evitar os piores cenários, né, a ciência do clima ela estabeleceu muito claramente que os impactos eles se multiplicam exponencialmente acima de um aquecimento global de 1,5 graus Celsius e muito dramaticamente a partir de 2 graus Celsius. Então é preciso manter a temperatura limitada dentro desses parâmetros. Por conta do pouco tempo que nós temos para evitar isso, a urgência, a emergência climática está aí. A crise climática, a gente está evocando essas palavras para trazer a dimensão do tempo, né? Para trazer a gravidade do problema e trazer a urgência na ação. Essencialmente, um relatório especial do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, publicado em 2018, e isso foi corroborado pelo sexto relatório, publicado entre 2021 e 2022, afirma basicamente o seguinte: para nos mantermos dentro de limites minimamente seguros, nós precisaríamos cortar as emissões pela metade globalmente até 2030 e zerá-las entre 2050 e 2060. Basicamente essa é a mensagem. E nós não estamos agindo com a velocidade que essa emergência impõe. Nós não estamos nem olhando. Se é esse o imperativo, nós não estamos nem olhando para ele, nós não estamos nem encarando que ele existe, porque para cortar na metade até 2030 a gente precisava estar fazendo alguma coisa muito rápida agora. Sim. E a gente não está fazendo nada agora. Exatamente. É como o filme estrelado pelo Leonardo DiCaprio, né? Estamos olhando para o outro lado. Alexandre, a gente tem substituído o termo para o qual a gente está olhando como solução, né? A gente tem trazido o termo justiça climática. Eu queria que você explicasse um pouquinho de onde ele vem, o que significa isso. Ok, esse é um outro termo chave, Gabi, porque se de um lado nós temos uma urgência, uma emergência, né? Estamos de fato diante de uma crise e é preciso tratá-la como tal, quando se trata de soluções, é preciso entender que essas soluções elas não podem ser quaisquer soluções. E nem igual para todo mundo, né? Essas soluções, elas precisam ser justas, né? Não vale qualquer coisa. Então, a primeira coisa que é preciso entender, há responsabilidades diferenciadas na questão climática, né? Há países que são grandes emissores, o destaque obviamente vai para os países mais ricos, mais desenvolvidos. Historicamente, a gente está falando aí dos Estados Unidos em primeiro lugar, né, com a União Europeia também e outros países, né, como o Canadá, a Austrália, que tem uma pegada de emissão histórica bastante elevada. Isso é uma conta absoluta, né, do que já emitiu até hoje. Do que já foi emitido até hoje. Quanto mais desenvolvido, maior a emissão. Os Estados Unidos ainda são o maior emissor histórico no valor absoluto. Né? Nós temos hoje as maiores emissões anuais vindas, no entanto, da China. Né? A China hoje é um grande emissor, é o segundo emissor histórico. Obviamente, quando você coloca isso per capita, isso cai bastante, mas também é importante a gente falar o seguinte, né? Países de desenvolvimento, de industrialização mais recente, também estão passando a emitir bastante. Ascendendo. Exatamente. Né? E se tornando parte do problema. Ao mesmo tempo, no entanto, tem países em que até hoje emitem muito pouco. O continente africano, por exemplo, ele, salvo engano, ele tem cerca de 10% da população mundial, ou algo próximo disso, e ele historicamente responde por 1% das emissões. Então tem alguma coisa muito errada nessa conta. Né? Ao mesmo tempo, além dessa injustiça em termos de países, existe a injustiça em termos
da desigualdade social. Né? Um relatório da Oxfam, que foi publicado recentemente, ele aponta de maneira muito evidente como é gritante a desigualdade de carbono, como eles chamam. Né? Nós temos um dado talvez seja o mais assustador de todos, é que o 1% mais rico da população mundial emite cerca do dobro dos 50% mais pobres. Então perceba que nesse caso, né, não é o agricultor da República Centro-Africana o responsável pela crise climática. Né? Sim. Não é o morador da periferia de Mumbai, não é o indígena, né, da etnia Yanomami. A gente tem pessoas, uma série de indivíduos, talvez na metade da humanidade, não tem virtualmente nenhuma responsabilidade sobre essa crise. Tá? Existe também, obviamente, associada a essa desigualdade social, uma desigualdade étnico-racial, existe uma desigualdade de gênero, porque os impactos também são desiguais, as mulheres, em geral, arcam com um peso maior dos impactos da crise climática, e existe uma profunda desigualdade geracional, né? Porque, basicamente, as crianças e jovens de hoje ainda não emitiram carbono, mas são elas e as futuras gerações que, lamentavelmente, vão arcar com a maior parte da conta. Basicamente, é como se nós estivéssemos, né, numa farra, as pessoas fossem para um bar, uma churrascaria ou algo assim, começassem a consumir, convidassem algumas pessoas para chegar mais tarde e saíssem de fininho, sem pagar a conta, deixando a conta para quem chegou depois. Se isso já é moralmente um absurdo, uma bizarrice, o que dizer quando essas pessoas que chegaram depois são justamente nossos filhos e filhas, nossos netos e netas, nossos sobrinhos e sobrinhas, os filhos e filhas de nossos amigos, enfim. E o Conselho de Justiça Climática, Alexandre, ele traz, se eu entendi bem, a percepção de que o mundo está estruturado com pessoas com mais privilégios e pessoas com menos privilégios. Países com mais desenvolvimento, bem-estar e riqueza econômica, na economia forjada do jeito que ela está agora, e países com menos desenvolvimento, menos riqueza e menos... E justiça climática deveria nos lembrar que a conta deveria ser dividida proporcionalmente a essa joguinho de xadrez aqui, quem está onde e quem paga quanto. Exatamente. Certo. Quem é mais responsável deve pagar mais. Quem pode pagar mais, paga mais. Isso é o conceito de justiça. E a gente vai ter que fazer uma conta disso aí já, né? A gente vai começar a cobrar a conta, né? A Terra já começou a cobrar a conta, só falta repassar para quem vai pagar. Eu tenho a sensação de que assim, os boletos já chegaram, só falta a gente dividir quem paga o quê e ir para a próxima etapa. Sim, porque... certamente. Né? E essa conta, né? Se for para a gente manter a analogia, essa conta tem juros. Né? Cada 10º de grau que o planeta aqueça, mais os eventos climáticos extremos tendem a se amplificar. Tem um exemplo que alguns eu tenho de memória, alguns desses números. Um deles é a incidência de ondas de calor extremo. Nós temos um conceito que é o conceito de tempo de recorrência, que é o tempo que, em média, você espera entre um evento e outro. Ondas de calor com tempo de recorrência de 50 anos, ou seja, que teriam uma chance apenas de 2% de acontecerem a cada ano no clima pré-industrial, elas estão nada mais, nada menos do que 4,8 vezes mais frequentes agora, com esse aquecimento de agora, que é um aquecimento de 1,1 grau Celsius, segundo o último relatório do IPCC. Quando a gente fala de um aquecimento de 2 graus, esse aumento vai para 14 vezes. Olha. 14 vezes. Então, a gente está falando da multiplicação desses impactos e sabendo que quem é mais vulnerável aos impactos é justamente quem não é responsável pela raiz da crise. Alexandre, a gente precisa encerrar esse primeiro bloco. Eu queria que você me dissesse quais são as 2 ou 3 ou 4 coisas que a gente precisa conseguir a curtíssimo prazo. Assim, o que são as metas chaves? É crucial a gente tocar nos pontos-chave. Primeiro deles, é preciso
assegurar um caminho de abandono do uso de combustíveis fósseis. Né? Não é a longo prazo. Nós temos que, desde já, iniciar, né, o fim da era do carvão, do petróleo e do gás. Segundo, nós precisamos, aí deveria ser de imediato. Né? A gente precisa encerrar de uma vez o desmatamento e, na verdade, seguir o caminho contrário, né? Reflorestar. Regenerar florestas. Regenerar biomas, né? Usá-los como uma tecnologia. O pessoal fala às vezes de tecnologia de captura de carbono. Tem uma tecnologia de captura de carbono bem boa, inventada pelas cianobactérias há 2,5 bilhões de anos, né? Que se chama fotossíntese. E essa a gente sabe que funciona. Temos que fazer isso. Temos que pensar, obviamente, nas emissões de metano que vem da pecuária e que vem também das operações de petróleo e gás. Né? Nós vamos reduzir as emissões dos outros gases. Enfim, são transformações imediatas, urgentes e que podem ser feitas. A gente está acabando esse bloco, volta já já para um segundo bloco, ainda com Alexandre Costa, conversando sobre, para mim, uma das questões mais fundamentais da sobrevivência da espécie humana neste planeta, crise ambiental. Até já. Olá, estamos de volta com Café com Impacto, hoje recebendo Alexandre Costa, especialista em crise climática, professor da Universidade Estadual do Ceará. Alexandre, a gente aqui no Café com Impacto quer também trazer uma perspectiva de soluções, né? E a gente acha que os negócios têm uma responsabilidade, tanto na criação dos problemas, quanto na transição dos seus modelos para irem cuidar das resoluções dos problemas. Então já existem hoje no mundo alguns negócios modelados com uma lógica que a gente entende do futuro. Como é que eu vou despoluir um rio? Tem negócios que fazem isso. Como é que eu vou olhar para populações que têm habitações vulnerabilizadas? Tem negócios que fazem, com uma modelagem acessível, reformas e construção de soluções para que aquelas populações vulneráveis estejam com mais condições de enfrentar essa conta desigual. Então são muitas indústrias diferentes, são muitos modelos diferentes. Tem um que eu gosto muito, que eu acho que cabe muito no modelo brasileiro, nas questões brasileiras, que é o Jussaí. É um amigo querido, Lucas, que criou no Rio de Janeiro. O Jussaí parte de uma inquietação do Lucas, que era a palmeira de Jussara, que era uma palmeira típica do bioma da Mata Atlântica no Brasil, estava ameaçada de extinção, e o Lucas começou a pensar o que ele podia fazer com aquela palmeira para que ela voltasse a habitar a Mata Atlântica da região do Rio de Janeiro. E aí o Lucas começa, cosméticos, comidas, o que é que poderia ser, desenvolve um açaí de Jussara. E vende hoje em todos os postos de gasolina do Rio de Janeiro, em todos os freezers, naquela cidade quente, um açaí feito de Jussara em pé, porque a economia em volta da Jussara, que tinha levado à ameaça de extinção, que ainda se mantém, era o palmito, né? Então era floresta cortada. Ele faz aquele raciocínio do como é que economicamente a floresta vale mais em pé, e aí as comunidades que coletam o fruto da Jussara são beneficiadas, a Jussara continua em pé, e com o dinheiro arrecadado pelo Jussaí, ele refloresta a Mata Atlântica. Então são poucos, mas existem modelos regenerativos, modelos que a gente chama modelagem de negócios de impacto. Eu queria te perguntar, Alexandre, que negócios a gente já sabe que não podem ir para esse cenário de futuro da sobrevivência da espécie humana no planeta? A gente já sabe. Sim, sabemos. Quais são? Eu espero que não venham atrás de mim depois. mas enfim. Se vier, a gente tá rindo, mas é sério, gente. Vem atrás. Se vier, vem de nós dois. Está dito aqui na TV, estamos os dois enfrentando indústrias que destroem o planeta. Mas então, Gabi, nós precisamos entender que, na verdade, o nosso sistema energético e o nosso sistema alimentar, como estão organizados, como estão estabelecidos, eles não cabem no planeta. Né? Primeira coisa que a gente precisaria entender é que não é possível seguir adiante com a ideia de uma demanda energética que cresça para sempre.
Porque, veja, é visível que as renováveis avançaram bastante. Globalmente, inclusive, também no Brasil, apesar, né, das limitações, dos problemas, da falta de políticas. Só que as fontes fósseis, elas não recuaram. O carvão, no máximo, chegou num patamar. Petróleo e gás seguem no ascendente, né? Então, nós hoje estamos emitindo mais carbono a partir da queima de fontes fósseis do que há 20 anos, quando praticamente você não tinha eólica e solar espalhadas por aí. Ou seja, não está adiantando. Não. O que a gente está chamando de transição energética Não, não está existe, sendo uma transição. Hoje não existe transição energética nenhuma. Hoje as renováveis se somam, esse é exatamente o ponto, elas se somam às fontes fósseis para atender uma demanda energética de um sistema produtivo que não para de crescer. Que aposta no descartável, no fútil, na obsolescência programada, que aposta num nível de consumo desenfreado, que não para de crescer e que, obviamente, vai seguir demandando cada vez mais energia, e é impossível ganhar essa corrida. É impossível suprir uma demanda energética a partir de fontes 100% renováveis se a demanda segue correndo à frente. Então, primeira coisa é que a gente precisaria repensar o que é o fundamento econômico. Dito isso, evidentemente, alguns setores da economia têm que literalmente desaparecer, né? A gente está falando aí da indústria do carvão mineral, né, das termoelétricas fósseis a carvão e gás. Nós estamos falando da própria indústria do petróleo, que tem que ser reduzida a um mínimo, né? Até uma coisa interessante, eu perguntei, estava dialogando sobre isso com um aluno, ele, mas professor, mas o petróleo não é só combustível. Aí eu disse, eu sei. Você sabe o que é? 95% é combustível. Você sabe o que são os outros 4%? Não, eu não. Plástico. E aí sobra 1% de aplicações diversas, né, de indústria química, etc. E alguns poucos usos nobres que a gente poderia pensar em manter. Então, na verdade, uma indústria como a indústria do petróleo teria que encolher para uma escala 100 vezes menor, por exemplo. Uhum. A gente teria que pensar o que fazer com a indústria da carne. Esse é um outro ponto muito sensível, né? Mas é preciso a gente ser muito franco com as pessoas. Hoje, metade das terras do planeta, metade das terras férteis do planeta, na verdade um pouco mais, isso tudo é ocupado pela agropecuária. Você pode dizer, mas as pessoas precisam de alimento, com toda certeza. Acontece o seguinte, que dessa metade de terras férteis ocupadas para a agropecuária, 77% são ocupadas para a produção de alimentos de origem animal, que nos fornecem somente 37% das proteínas e 18% das calorias, segundo dados da FAO. Ou seja, nós precisamos também de um giro para uma dieta muito mais baseada em vegetais, a fim de garantir que, veja só, com menos terra, usando menos terra, a gente erradique a fome, a gente alimente de maneira saudável 8 bilhões de pessoas. Então, a fome já não é mais esse argumento, porque a gente já sabe que a gente produz alimento suficiente, a gente não faz é distribuir direito. Sim. Né? Sim. A gente desperdiça e a gente concentra. Então, a questão é mais uma vez de distribuição. Mas, além disso, nós temos uma opção, né? O consumo de carne per capita no planeta dobrou nas últimas 5, 6 décadas. Se você considerar que a população humana triplicou, isso significa que o consumo de carne sextuplicou. Uhum. E isso tem implicações que não apenas do ponto de vista climático, né? A pecuária é um grande emissor de carbono, de uso da terra, de biodiversidade, mas também de saúde humana. É preciso a gente falar de pandemias nesse caso, é preciso lembrar que boa parte das pandemias ou são oriundas da ocupação indevida de territórios com populações de animais silvestres que são repositórios virais, que têm os seus próprios vírus, e esses vírus eventualmente chegam até nós. Que fique dita, foi o caso do coronavírus, mas não só, do HIV, do ebola, gripe enfim. Suína, todas essas. Aí já é um outro, caso. É a outra classe, né? A H1N1, H5N1, H7N9, H3N2, que o pessoal chama de gripe suína, gripe aviária, são basicamente vírus criados por nós nas nossas fazendas e granjas. Porque nós temos um monte de animais geneticamente semelhantes, confinados, basta que um adoeça aqui rapidamente
E aí os vírus se desenvolvem. Exatamente. E aí você tem todo um experimento darwiniano de evolução dos vírus ali, pronto para chegar... Um laboratóriozinho de dar errado. Justamente. Que trágico, então, a gente ri de nervoso. Então, nós precisamos falar também da indústria da carne. Nós podemos e devemos falar de uma série de indústrias que são perdulárias e prejudiciais. A indústria do plástico, né? Que está acabando com os nossos oceanos. Sim. Nós precisamos falar da indústria de armas. Você quer uma emissão de carbono mais injustificada do que aquela para produzir um artefato cujo único objetivo é matar? Né? Então, assim... Mas é porque a lógica estava muito equivocada, né? A fronteira nacional diante de uma crise ambiental, ela é um conceito, no mínimo, ultrapassado, porque estamos todos sujeitos às consequências da mesma lógica num planeta só. Sim. Então a gente vai ter que avançar, não querendo ignorar as questões linguísticas, culturais e riquezas e enfim, tudo isso. Pelo contrário, né? Pelo contrário, é daí que virá alguma solução dessa diversidade, enfim. Bom, Alexandre, a palavra consumo tem um papel chave? Tem, mas é importante a gente colocar ela do lado da outra palavra, que é produção. Porque boa parte do consumo é induzido. Quer dizer, por exemplo, eu não gostaria de ter carro. Né? Se eu tivesse a possibilidade de um transporte público de fato decente, né? Não emissor, pontual, eletrificado, né? A partir de fontes renováveis, perfeito. Nós certamente ficaríamos muito mais felizes se os nossos equipamentos que a gente compra fossem duráveis. Tivesse uma política, né, que não fosse aquela de que ele é feito para quebrar em 2, 3 anos, ou em poucos anos, mesmo que você tenha todo o cuidado do mundo, ele é incapaz de rodar o aplicativo novo. Então há várias estratégias que forçam a substituição, né, acelerada desses objetos, desses bens de consumo. E aí é importante lembrar de uma coisa: um único celular que contém mais de 50 elementos químicos ali dentro, você inclui alumínio da carcaça, ouro dos circuitos integrados, as terras raras da tela, lítio e cobalto da bateria, tudo. Você precisa tirar 70 kg de rocha, extrair 70 kg de rocha para produzir um único celular. Então, na hora que você começa a pensar que você está com 70 kg de rocha no bolso, e isso... A cada 6 meses um novo? E já foram produzidos, se eu não me engano, mais de 10 bilhões de celulares, né, no planeta, aí você fecha, né, você vê o tamanho do estrago. Então, algumas indústrias têm de fato que desaparecer, é o caso da indústria de combustíveis fósseis, né, e outras têm que simplesmente se transformar radicalmente. Né, deixarem de ser esses monstros predadores para ofertarem de fato soluções, bens, né, e serviços que, né, sejam úteis para as pessoas, mas que não tenham o efeito colateral de tornar esse mesmo planeta inabitável. Alexandre, a gente está terminando esse segundo bloco. Eu queria te perguntar quais são os efeitos dessa crise climática no Ceará, por exemplo, no Nordeste, né, um estado que é refém de precipitação, refém de água da chuva, para os usos mais básicos, né? Num dia a dia de uma criança, se você não tem água potável, enfim, não tem sobrevivência. Como é que é isso para o Ceará? Acho que aí a gente tem uma série de pontos críticos, né? Você citou muita propriedade um deles, que é a questão hídrica. A tendência é justamente de aumento, né, de intensificação das secas. As projeções mostram que mesmo regiões em que o total de chuvas não tenda a diminuir, perdem no balanço hídrico por conta do aumento da evaporação. A água vai embora mais rápido. Porque está mais quente. Exatamente. Segundo, você tem a questão crítica da produção agrícola, produção de alimentos, né? E aí a gente fala de agricultura familiar, é fundamental a gente, né, garantir que a agricultura familiar continue produzindo, porque é quem de fato produz alimento para a mesa das pessoas. A gente está falando aí de elevação do nível do mar, em risco às cidades e comunidades costeiras, e nós estamos falando de calor extremo, né?
Como a nossa região tem a amplitude, né, de temperatura muito regulada ao longo do ano, temperaturas altas ao ponto de se tornarem uma ameaça à saúde humana, veja só, não são tão frequentes quanto em outros locais do planeta durante, por exemplo, o verão. Né? Mas nós podemos perfeitamente entrar na faixa, né, de regiões em que a quantidade de dias com temperatura máxima acima de 35 graus e até acima de 40 graus cresce muito. Assim como outros locais nos trópicos, nós corremos um risco sério de tornar alguns locais praticamente inabitáveis. Né? E é curioso porque a gente tem as grandes cidades da beira do mar hoje são os metros quadrados que mais custam no mundo. De repente vai mudar tudo, porque se a gente não for capaz de diminuir esse nível do mar e construir essas saídas, vão ser lugares inabitáveis. O metro quadrado debaixo d'água. Um metro quadrado. Aliás, um detalhe. A elevação do nível do mar, muitas vezes a gente pensa, não, é o mar avançando. É importante a gente lembrar que numa cidade o que acontece é que o mar vem por baixo. É o esgoto que aflora. Não vai cheirar bem. Não vai dar bom. Estamos encerrando o segundo bloco, voltamos para um terceiro com Alexandre Costa, professor da Universidade Estadual do Ceará, conversando sobre mudanças climáticas. Se você não está atento às questões da crise climática, da urgência climática que nós estamos vivendo, esse é um convite para que você chegue nesta pauta com muita rapidez. Ela é uma das pautas fundamentais para a nossa economia. Até já! Olá, estamos de volta ao terceiro e último bloco do Café com Impacto. Hoje recebendo com alegria, porque a gente não perde a alegria de construir saídas para a nossa economia, recebemos Alexandre Costa, professor especialista em crise climática. Alexandre, queria tratar de um tema muito delicado. Queria pedir que vocês, telespectadores, por favor, ficassem com a gente até o final. A gente está vivendo uma era em que a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. A gente tem nuvens de informação, as pessoas têm acesso a algum lugar que gera confiança e aquele lugar vira uma fonte de informação segura e acabou a conversa. Somos seres emocionais, movidos por emoção, fazemos vínculos de confiança e acabou. Diante disso, a gente começou a ver um fenômeno chamado negacionismo científico, né? Negacionismo climático. A gente começou a negar a ciência, a gente começou a negar a crise climática, que é algo que não se nega. Não há como se negar. Não se deveria. Não se deveria, porque não, eu digo assim, não tem lastro para se negar, não se nega nesse sentido, não se nega eticamente primeiro, né? Estamos sendo convocados para uma emergência e a gente precisa fazer jus a essa emergência, né? Mas, para além disso, eu acho que a gente não se nega porque não tem lastro de realidade para ser negada. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como é que tem sido isso? De onde vem? Como é que isso aconteceu? Bom, vamos lá. Primeira coisa que é importante a gente lembrar, né? Infelizmente, a negação da ciência, às vezes ela é atraente para determinados segmentos sociais, né? A gente teve um exemplo trágico disso na pandemia, né? Em que, evidentemente, era impossível negar a mortalidade do vírus, a necessidade de medidas sanitárias de controle da pandemia, mas, ainda assim, várias pessoas, inclusive governantes, apostaram no contrário, né? Foram completamente de encontro ao que a ciência reconhecia como válido. Dito isso, eu quero lembrar o seguinte, que a crise climática, embora se dê numa escala de tempo bem mais longa, mais espalhada no tempo, ela vai fazer a crise da Covid-19 parecer um passeio no parque. E aí o que acontece é o seguinte, é que se as consequências do negacionismo da pandemia já foram trágicas, a gente está falando de 700 mil pessoas no Brasil, só no Brasil, né?
quando estudos mostram que talvez metade ou mais da metade dessas mortes poderiam ter sido evitadas, quantas mortes e quantas tragédias a gente poderia falar de evitar, né, em função de admitir que nós temos um grave problema, que é a emergência climática, e tratar como a crise que é. Dito isso, é importante a gente lembrar o seguinte, não é algo que simplesmente veio do nada. Né? O negacionismo climático ele foi produzido em laboratório. Ele é filho do negacionismo do tabaco. A indústria do tabaco articulou durante décadas uma estratégia para neutralizar as descobertas científicas que vinculavam o consumo do cigarro à incidência maior de câncer e doenças cardiovasculares. E nesse caso, a estratégia foi copiada pela indústria de combustíveis fósseis, em que pseudo-especialistas iam a público produzir polêmicas artificiais, né? Criavam dúvidas junto à população, em que campanhas de propaganda, né, justamente tentavam colocar uma cortina de fumaça de combustíveis fósseis, combina, né, em torno da discussão da realidade, e atrasar medidas, né, fundamentais. Importante dizer, ao final dos anos 70, hoje existem documentos que fartamente provam isso, indústrias como a ExxonMobil sabiam da gravidade da crise climática, sabiam do que viria. E os documentos internos falavam que existia naquele momento uma janela de 5 a 10 anos para mobilizar uma transição, para reduzir o uso de combustíveis fósseis. Isso foi tudo engavetado, esquecido, e a Exxon passou a financiar abertamente grupos que negavam a realidade da crise climática. Sob diversas formas, né? O gás carbônico não é tão ruim assim, esse aquecimento é natural, é um ciclo natural, ou é o sol, são os vulcões. Inúmeras falácias produzidas, né, por pseudo-especialistas, que obviamente têm o jargão e a capacidade do ilusionista, né, de iludir, e nesse caso são responsáveis, sim, de maneira dolosa, por postergar ações que são cruciais, que deveriam ter sido assumidas, né, desde há muito tempo. Aqui no Brasil, importante que a gente fale, se de um lado a indústria petroquímica foi a principal patrocinadora do negacionismo nos Estados Unidos e talvez no restante do mundo, aqui o agronegócio, amplos setores do agronegócio patrocinavam e continuam patrocinando o negacionismo. A gente sabe que é importante alimentar as pessoas, a gente sabe que a exportação brasileira é importante, mas a gente vai ter que questionar a agricultura feita baseada em agrotóxico, a gente vai ter que questionar a agricultura de monocultura, a gente vai ter que questionar a agricultura para alimentação de animais que viram ração, a agricultura para... a gente tem que questionar muito o agro, não é pouco. Então, continue, Perfeito. Por favor, desculpe. Pois é, e nesse caso, né, nós não estamos falando de polêmicas de fato procedentes, né? Nós estamos falando de uma falsa polêmica produzida artificialmente para assegurar a permanência de interesses econômicos escusos. Polêmicas que no meio científico não eram polêmicas, eram consensos. Não são consensos. Pois é, é importante, quando a gente olha a história da ciência do clima, a gente vê que houve momentos de dúvida, de polêmica, né? Mas, por exemplo, em 1896 teve um cientista sueco, Svante Arrhenius, nome do cara, que ele fez uma conta mostrando que a duplicação da concentração de CO2 atmosférico poderia levar a um aquecimento planetário da ordem de 4 graus Celsius. Hoje a estimativa está mais para 3,5. Não sei se vocês vão entender, eu quase não entendi, mas vai, continua. Ou seja, se você duplicasse a quantidade de CO2 na atmosfera, o planeta ia aquecer 4 graus. Certo. Né? Isso está quase certo. Inclusive, a gente hoje com satélite, supercomputador, etc., chega no número próximo disso. A simulação dele foi boa. Você vê como... Não era nem simulação, não era conta no lápis e papel. Em 1896. Mesmo? Então, naquela época, teve polêmica sobre isso. Teve um cientista que tentou apresentar evidências contrárias. A gente sabe hoje que o experimento desse outro cientista tinha problemas, né? Mas naquele momento, ok, era válido. Só que depois dos anos de 1910, 1920,
isso deixou de fazer sentido. Né? Todo mundo passou a ver, tem experimento de laboratório, e havia, veja só, desde 1938, evidências empíricas, ou seja, evidências a partir de dados observados das estações meteorológicas, de que o mundo estava aquecendo e que não dava para explicar somente com variações naturais. Ou seja, argumentos que um dia fizeram parte de polêmicas científicas legítimas, né, hoje não fazem mais. Mas continuam sendo pensados. Isso, exatamente. Tirados de contexto, pensados e aproveitados por interesses econômicos escusos que querem manter as indústrias e o funcionamento e o lucro e a operação econômica que a gente precisa conseguir transicionar. Exatamente. Tinha até um meme que era mais ou menos assim, né? Os infectologistas e virologistas apavorados com o negacionismo da Covid, e aí eu colocava do lado um cientista do clima perguntando, primeira vez, né? Que trágico. É trágico. Que trágico. A gente convive, né, com esse fenômeno já há muito tempo. Né? E às vezes é frustrante, porque a gente diz, não, agora vai. Em 2007 eu estava à frente do departamento de meteorologia da nossa FUNSEMI. E foi quando o IPCC publicou o 4º relatório. E ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E a mídia buscava, né? Eu dei várias entrevistas. Parecia que a gente ia. Teve aquela sensação de agora vai. Mas não foi. Você chegou em 2009, criaram factóides contra os cientistas que... vários cientistas que eram autores do relatório. Você chega em 2012, né? Nosso saudoso Jô Soares, infelizmente, abriu espaço para uma entrevista desastrosa, que até hoje circula, né, no YouTube. Essa é outra coisa, as plataformas digitais não têm mostrado compromisso real em assegurar, né, a garantia da boa informação, continuam veiculando desinformação, porque desinformação dá engajamento. E aí a gente chega num momento como esse, em que nós precisávamos de confiança mútua, de acordos, de sobriedade, de seriedade, de maturidade, em que a humanidade precisava olhar para o problema, encará-lo de frente e marchar no sentido de resolvê-lo de forma justa, e nós perdemos tempo, dissipamos energia com desinformação, com toda essa série, né, de problemas que a gente vê. Que nos atrapalha muito, porque a gente tem muito pouco tempo, a gente deveria estar consensualmente criando soluções, e a gente ainda está numa época, num pré-diálogo, né, quando o urgente seria o diálogo para construir o cenário futuro. Né, e quando temos pouco tempo, quando temos, correndo contra o tempo, estamos pré-diálogo, e agora o que fazemos, né? Alexandre, foi inventado já o termo angústia climática, né? São pessoas que sofrem com saber o que você sabe. Ansiedade climática. Ansiedade climática, angústia climática. Bom, mas tem gente tentando construir soluções, né? Eu queria um pouco trazer essa visão, porque eu acho que essas conversas deixam muito uma energia de angústia. O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. E eu sempre gosto de endereçar essa angústia. Tem muita coisa a ser feita. Então, tem negócios regenerando o planeta em vários modelos de negócio, tem políticas públicas nos 3 setores, tem institutos e fundações e terceiro setor atuante na construção de soluções. Então, tem campo para todo mundo que quiser vir para o lado de cá da construção das soluções. Queria falar um pouquinho sobre esses movimentos de transição, né? A gente tem, por exemplo, o Slow Food, que é um movimento de comida em outro ritmo, nascido na Itália. A gente tem as empresas Bs, que a gente já conversou aqui, que vai ser um programa do Café com Impacto nessa temporada. A gente tem Ellen MacArthur Foundation, a gente tem os negócios de impacto, os negócios sociais, construindo soluções para populações vulneráveis. O veganismo é um movimento que a gente ouviu aqui, importante, relevante. As ecovilas, né? A agricultura familiar agroecológica. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre esses pequenos ensaios de solução. O que você está vendo por aí? O que está te trazendo esperança? Eu acho que assim, nós temos várias camadas, né? Nós temos desde a inspiração que, ao meu ver, nós precisamos buscar nos povos originários e comunidades tradicionais,
na perspectiva de pensar em várias gerações à frente e de buscarem, né, construir modos de vida harmoniosos com o ambiente do qual dependem. Acho que nós temos que pensar em inspirações, né? Acho que nós precisamos olhar para essas experiências todas que você mencionou, né? E é importante a gente, inclusive, frisar que, de um lado, que isso não é coisa de riponga ou elitismo, porque às vezes o pessoal diz, veganismo é caro. Não, gente. Né? Veganismo é a opção mais barata. Se você olhar opções de veganismo popular, é possível você garantir a ingestão de todos os nutrientes a um valor, né, monetário mais baixo do que a inclusão de itens de origem animal. Né? No Brasil precisamos falar do MST também. Sim, o MST que cumpre um papel formidável hoje em dia, não apenas no debate e discussão da questão de justiça agrária, né, distribuição de terra, mas da própria forma como produzir alimento. Alimento, né? Sim. Os povos originários sim. Estão aí sustentando. Nós temos, obviamente, movimentos urbanos também, movimentos como o cicloativismo, né, movimentos de moradia. O MST já há mais tempo abraçou os conceitos, né, de agroecologia, mas mais recentemente o MTST e outros movimentos de moradia têm trazido, né, a pauta ambiental e climática. Você quer falar uma última coisa, um convite, uma mensagem? Então, eu acho que tem assim, várias questões que a gente poderia acrescentar, mas para a gente continuar conversando, né, dialogando, eu tenho um trabalho de divulgação científica. É importante. O Alexandre tem um canal no YouTube chamado O que você faria se soubesse o que eu sei? E lá vocês acessam. Pronto, é só colocar @OQVF no YouTube e aí muita informação que a gente não conseguiu aprofundar, discutir aqui, provavelmente as pessoas vão encontrar lá. Informação de qualidade. Muito obrigada, Alexandre. Valeu, Gabi, um abraço.